E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Vamos dar uma paradinha aqui. O propósito da criação original do homem, como diz as Escrituras, é este aqui. Me disse um rabino conhecido, uma certa época que eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele disse assim: pastor, se o senhor entender os 3 primeiros capítulos de Gênesis, o senhor entenderá toda a Bíblia. E ele passou 1h45 falando comigo só do versículo 1. Ou seja, mas basicamente ele parou em uma palavra. E aquela palavra ele foi me explicar, me dando uma aula sobre ela. Queria eu ter a oportunidade de ter falado um pouquinho mais com ele de outras vezes, não tive a oportunidade, né, de ouvir e de aprender. Porque às vezes a gente pega, por exemplo, assim, vários versículos, capítulos, e às vezes a gente não entende sequer uma palavra daqueles versículos ou daquele capítulo que a gente leu. Antigamente o meu negócio era ler a Bíblia, então eu queria pegar assim e ler ela toda. Então eu tinha assim aqueles dias, se eu não lia, eu me sentia até um pecador, porque naquele dia tinha que ler 3 capítulos para cumprir o ritual, né? O ritual do exercício daquele que a religião, né? Você se sente até culpado, igual, por exemplo, eu fazia certos propósitos de oração, levantar 4 horas da manhã, por exemplo, para orar. Igual agora, a gente vai dormir, a gente vai para casa, eu espero todo mundo sair daqui da igreja, sou o último a sair. Até o Carloto chega na casa dele primeiro que eu na minha. Aí eu fico acompanhando tudo. Então eu sou o último a chegar em casa. E aí, né, a gente vai dormir, mas 4 horas da manhã tem que levantar para orar, né, irmão? Porque você marcou de levantar 4 horas da manhã. Aí, se por acaso você esquecer de colocar o despertador e você não acordar, gente, parece que você vai para o inferno, você está no pecado, Deus desprezou você, e o que você está fazendo não serve para nada. Pronto, lascou. Se tiver jejuando, esqueceu, comeu, bebeu alguma coisa, o mundo vai acabar, o Satanás vai me tocar, o capeta venceu e eu perdi. Porque a atividade religiosa é uma praga. Então, eu tinha aquele hábito de pegar assim e estar lendo. Eu tenho que ler isso aqui todo dia. Até que foi chegando, assim, eu fui tirando aquele misticismo, eu fui saindo daquelas atividades religiosas e comecei a ingressar um pouco na atividade da fé. E de entender que eu não preciso ler muito, eu preciso entender pelo menos um pouco. Porque não adianta eu ler e não entender. A gente tem, por exemplo, a questão daquele homem, lá no capítulo 8 do livro de Atos, que o evangelista Filipe pergunta para ele: você entende o que você lê? Ele estava lendo, ele não entendia coisa nenhuma. Então eu preciso não só ler, onde é que o mal vai trabalhar na minha vida para me confundir no entendimento. Como é que foi que a serpente enganou Eva? Na maneira de entender o propósito de Deus. Irmão, se ele trabalhou, a serpente trabalhou, vamos pegar aqui a serpente, né, para não falar o Satã.
que é a mesma coisa. A antiga serpente e tal, aquele negócio todo, é o diabo, Satanás, qualquer um que você falar é o mesmo. Aonde que ele trabalhou? Ele trabalhou para confundir Eva, não foi Adão. Tanto que Paulo fala que ele enganou Eva. E quem convenceu Adão a comer já não foi a serpente. Quem foi? Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem está falando contigo. Por quê? Porque o meio mais fácil de Satanás te enganar é colocar pessoas para te dizer o que não é verdade. Mas é muito parecido com a verdade. Porque existe até a promessa de você ser que nem Deus. Engraçado que a gente chega, parece ser cômico, né? Tem coisa assim que você lê na Bíblia, assim, parece ser cômico. Ela já não era a imagem, a semelhança de Deus? Ela já não era parecida? O que é que ela queria mais? Aí que vem o problema, irmão. Por que Eva foi convencida que ela tinha que comer? Porque Satanás fez Eva pensar que Deus não tinha sido verdadeiro e nem sincero com ela, que deixou de fora algo. E quem que estava esclarecendo aquilo e trazendo a verdade agora? Era ela, a serpente. Porque Deus não falou tudo com Eva. Porque se Deus tivesse falado, Eva pegaria o elevador e ficaria igual. Agora, preste atenção. Para que Eva queria ser igual ao Senhor? Se o próprio Deus, o que ele fez? Lá em cima, ele deixou o comando com ele. E aqui na terra, ele deu o comando para quem? Para quem que ele deu o comando? Para quem que ele deu o comando? Para Adão. Aqui era para que Adão pudesse reinar com a bênção de Deus. Ele, Adão, iria frutificar, multiplicar, encher a terra, ou seja, ocupar os espaços, porque onde hoje Deus não está, os demônios estão fazendo a festa. Onde Deus não vai, os demônios estão indo para lá. Onde a igreja não está presente, irmão, os demônios estão. Por isso que você pode ver que às vezes, eu estava vendo uma pesquisa não, estava escutando até um pregador, e ele estava falando que 70% dos presidiários no presídio onde ele ficou, era tudo crente ou filho de crente. A cada 100, 70, irmão. É muita coisa. Aí você diz assim, mas por que disso? Porque são mole, porque são fracos, porque são frouxos? Não, irmão. É porque eles permitiram que Satanás os enganasse. Através de quê? Através da sua conversa fiada que ele sempre tem para poder dar a gente e fazer a gente interter no que ele quer e tirar o foco do que Deus nos fala e ficar com aquilo que ele nos diz. Por isso você pode ver que Paulo vai falar com a igreja de Corinto e ele vai dizer assim: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que o evangelho, a glória do evangelho de Cristo não resplandeça, que é 2 Coríntios 4:6. Acho que seja isso. Então, quando ele diz isso, que o Deus desse mundo cegou, ou seja, não deixou ver, não deixou entender, leu, mas não entendeu, o inferno comeu, né? Até rimou aí, ó. O inferno pegou, o inferno levou. Por isso que quando Eva, ela não entendeu
aquilo que Deus havia dito, né? E Satanás vem, distorce e Eva pega. Agora presta atenção numa coisa. Deus disse que era para encher, sujeitar, controlar, dominar, né? E ele diz assim: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Se você quiser ficar com ave e com peixe no literal, pode ficar. Se a gente pegar, por exemplo, o capítulo 13 de Mateus, a gente vai ver que essas aves dos céus aí é outra coisa. E lá Jesus falou claro o que é. Naquela parábola do semeador, quem são as aves que vêm e comem o que caiu à beira do caminho? Quem são essas aves? Né? Só que Deus deu para nós o domínio. O domínio foi dado ao homem. Agora, como que pode, se o domínio foi dado ao homem, o homem ser dominado, por exemplo, por uma garrafinha que tem um líquidozinho branco ou amarelo dentro dele, e não conseguir ficar sem aquele negocinho? Alguns não ficam todo dia e outros não ficam no final de semana, porque tem uns que, né, fizeram até a música: hoje é sexta-feira. Pois é. Então, até a musiquinha fizeram para a galera. Então, chega sexta-feira, o sujeito está até assim salivando, né? Está ali babando, a boca está cheia de água, de saliva, né? Para poder tomar uma. Por quê? Porque o camarada não consegue dominar uma bebida. O outro, às vezes, fica sem conseguir controlar aquela fumacinha, aquele negocinho que sai assim, né? Aquela coisa do nariz, da boca, solta aquela fumaceira parecendo um forno, fazendo carvão. Não consegue ficar sem aquele negocinho desse tamanho, irmão. O cara não consegue dominar aquilo. Outros, às vezes, não conseguem dominar quando vê um corpo assim oposto, se bem que agora não tem mais nem corpo oposto, né? Agora não pode nem dar esse exemplo mais. Já está tudo estranho. Mas o camarada, por exemplo, não consegue dominar quando vê uma mulher mal vestida, quando vê um homem, né? A mulher não consegue controlar quando vê aquele homem que enche os olhos, que faz ali, né? E aí as pessoas, elas até estão fazendo assim agora: não precisa nem casar não, primeiro se ajunta, porque amigado com fé casado é. E não consegue esperar que um documento que em 30 dias fica pronto, o sujeito não consegue esperar 30 dias, mas diz assim: mas Deus entende, porque Deus sabe que nós nos amamos. Mas o problema é o quê? É o amor ou é a falta de dominar sobre o que Deus deu, a condição de fazê-lo, e a gente não exerce? Como tem aqueles que vem uma ervazinha daquelas assim, desses países aqui perto da gente, ele não consegue ficar sem aquele negocinho. Alguns, tem pessoas que chegam comigo e dizem assim: pastor, é porque eu não tenho força para deixar. Como é que é? Paulo diz assim: eu posso o quê? Tudo. Como é que eu não tenho força? O que eu preciso, por exemplo, é descobrir, irmão, que é uma coisa, por exemplo, que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus teve um trabalho danado com esse pessoal no caminho de Canaã, e a maior parte deles morreram no deserto. Por quê? Porque Deus tirou eles do Egito, só não conseguiu tirar o Egito de dentro deles, porque não era Deus que tirava, tinha que ser eles.
Eles entenderem que agora eles não eram mais escravos, eles agora eram livres. Mas Satanás fez de tudo para que eles não entendessem que eles deveriam assumir o controle. Eu tinha um pastor que trabalhava comigo, que ele sempre dizia essa frase, porque é mais fácil a gente não assumir, né? É mais fácil a gente não assumir o controle das coisas, e quando as coisas derem errado, nós vamos falar o quê? Deus quis assim. Foi a vontade de Deus. Foi Deus que fez. É mais fácil eu culpar ele, né? Afinal, não era o que Satanás queria que Jó culpasse a Deus do seu infortúnio? Não era isso que ele queria que Jó fizesse? Ao invés da gente assumir o controle e dominar sobre o que Deus criou e entregou nas nossas mãos para a gente controlar, para a gente dominar, mas nós não vamos controlar e não vamos dominar sem Ele. E é engraçado que em nenhum momento aqui Deus mandou dominar a gente. Não mandou o marido dominar a mulher, como tem até marido que diz assim, eu sou o cabeça, você tem que me obedecer. Pega até um versículo bíblico miserável. A mulher, não, porque, pastor, porque aqui em casa, se eu não fizer nada, ninguém faz, então eu tomo a frente mesmo, mas Deus não falou para você dominar, não, gente. Que coisa é essa de querer dominar as pessoas, dominar, né? Dominar os outros sobre a vontade dos outros? Deus não deu a nós poder e autoridade sobre a vida de ninguém. Ele nos deu sobre demônios e sobre coisas. E nós não dominamos nem coisas e nem demônios, querendo dominar gente. Até pai que chega para o filho, você vai fazer a faculdade que eu quero, você vai estudar direito, acabou, você vai fazer medicina, que eu quero que você seja médico. Mas deixa o camarada ser o que ele quer ser, ué. Deixa a pena. Não, mas pastor, mas é que eu quero, porque ele não sabe escolher. Irmão, você está achando que seu filho é filho do quê? Lá na minha terra, o que produz burro é uma jumenta e um cavalo. Então, mas nós queremos, né? Nós ameaçamos até, Jesus vai pesar a mão, se você não fizer, Deus vai te pegar lá na esquina, né? Se você não fizer nada, vai dar certo. Se você não fizer, você vai começar a perder suas coisas. Se você não fizer do jeito que eu estou te mandando fazer, pelo amor de Cristo, né? Deus não mandou assim, Adão, você vai controlar Eva. Eva, você vai dominar teu marido. Não, Deus falou aqui, domine sobre os peixes. Domine sobre as aves dos céus. Assuma o controle. Qual é o melhor meio? Por que a gente não consegue controlar, a gente não consegue dominar, a gente não consegue frutificar, a gente não consegue multiplicar, a gente não consegue ocupar o que a gente deveria estar ocupando, estarmos presentes aonde a gente deveria estar? Por que a gente não consegue? Por que é tão difícil? Por que é tão complicado isso para nós? Por quê? Porque você veja bem, lá no capítulo 22 de de Lucas, acho que Mateus também fala, mas eu não estou me lembrando de Mateus, onde que está escrito, e já passou das 11 da noite. E eu estou, fisicamente eu estou um pouco cansado hoje. Mas, Lucas eu tenho certeza. Jesus foi para o Getsêmani orar, e ele chamou Pedro, chamou Tiago e João para orar com ele. Porque como que Jesus estava, o único momento dos 33 anos da vida de Jesus que ele ficou angustiado foi aquele momento. E quando Jesus ficou angustiado, o que Jesus foi fazer? Ele foi o quê?
Porque ele estava perdendo o controle, o domínio. O único momento que o domínio, o controle de Jesus sobre até o emocional, ele estava perdendo. A angústia. Você já viu que, às vezes, a gente vai ficando triste, angustiado, desanimado? Meu filho, se você não levantar e não assumir o controle, daqui a pouco tu tá na tarja preta para dentro e dose alta, e daqui a pouco tu tá lascado. E aí, meu irmão, enquanto você não resolver sair de dentro desse negócio, você vai ter dificuldade. Porque cada vez mais você vai estar dominado, controlado. Porque ou a gente controla, ou a gente vai ser controlado. Ou você controla, ou você vai ser controlado por qualquer coisa. Tem gente que é controlado pelo medo. Eu, por exemplo, tinha síndrome do pânico. Eu tinha medo do escuro. Eu tinha medo da minha sombra. Eu tinha medo, eu andava olhando se tinha alguém atrás, do lado, eu andava assim, assombrado. É horrível. E cá para nós, ó, não fala com ninguém não. Eu era crente. Eu só não dominava. Manifestava um demônio na igreja, irmão, fechava os meus olhos, tampava os meus ouvidos. Não olho. Por quê? Porque eu tinha medo. Eu já era medroso. Chegava na igreja, ainda tinha aquelas coisas que aceleravam meu medo. Aí o diabo começou a colocar na minha cabeça: cara, é melhor tu não ir para a igreja, que tu já está lascado. Vai para a igreja, acontece essas coisas lá, cara. É melhor tu caçar outro negócio, hein? Até eu decidi, falei, eu preciso me levantar e se posicionar, irmão. O que Deus precisa é de pessoas que se posicionem. Você só tem que se posicionar. Ou seja, como é que você quer viver? Você quer ser dominado? Ou você quer dominar? Se você quer dominar, você não tem que ficar assim, recebendo energia, um negócio parado. Não, meu filho. Se você quer dominar, você tem que começar a fazer uma coisa. O que Jesus fez quando ele começou a ficar agoniado, que ele nunca tinha ficado na vida dele? O que ele fez? Ele foi orar. Por que a gente fica angustiado, desanimado? Porque a nossa vida de oração está escassa. Por que Jesus tinha uma confiança excessiva? Uma confiança nas escrituras, nas promessas. Por que ele confiava tanto nelas? Porque Jesus tinha um costume. Se você pegar aí, Lucas vai te dizer que era costume dele. Ele fazia isso, era um hábito. Oração para Jesus não era para poder sair da agonia, para vencer problema. Oração para Jesus era devocional ou devoção, conforme você quiser. Oração para Jesus não era para prosperar, não era para vencer o demônio. Oração para Jesus era devoção a Deus. Você vê que às vezes os crentes só fazem campanha de oração, irmão, quando eles precisam de um milagre. E cá para nós. E Deus ainda faz o milagre. E a gente não entende, cara. E quando eu orei, aconteceu. Então, se eu continuar orando, vai estar milagre acontecendo, pipocando para tudo quanto é lado, não vai não? Mas por que a gente só ora quando tem propósito? Por que a gente só ora na sexta-feira? Na oração aqui. Ora todo dia, irmão. Nem
nem que seja no seu carro, no ônibus, nem que seja, mas pastor, as pessoas vão ver, ora em silêncio, fala com Deus no seu coração. A maior parte das minhas orações, eu não abro a boca. Eu falo com Deus em espírito, Ele ouve e responde também. Eu não preciso ir lá ajoelhar, se eu posso, se eu gosto, por exemplo, às vezes eu gosto até de ir no monte, num lugar assim separado, sabe? Só não gosto de ir com um monte de gente, que tem gente que às vezes vai no monte para poder tirar foto, não sei o quê, sei lá, ou então para fazer live, selfie. Eu estou aqui, não, irmão, não tem que estar falando nada do que eu estou fazendo, não. Jesus, por exemplo, chamou só 3 pessoas para ir com ele. E era um costume dele, ele fazia isso porque era um hábito dele. E quando ele chega lá, e ele vai lá orar, sozinho, separado, né? Ele se retira de perto dos discípulos. E ele volta, ele acha os discípulos fazendo o quê? Aqui fala um tiro de pedra, né? Deixa aí nesse versículo aí, ó. O tiro de pedra aí. Põe na linguagem de hoje para saber o que significa um tiro de pedra. Não, peraí. Não, irmão, não era. Era para mim fazer uma pesquisa aqui. É cerca de quantos metros? 30 metros. Ó. Ele se afastou deles para ir orar. Aí quando Jesus voltou, como é que estavam os discípulos orando? Estava o quê? Aí Jesus disse assim para eles, ó, levantai-vos, vocês precisam se posicionar e orar. Vocês vão deixar o sono, pastor, mas ali, pelo jeito, tinha uma opressão espiritual. Claro que tinha. Você acha que Satanás quer que a gente ore? Você acha que ele vai facilitar para você orar? Vai não, filho. Ele vai resistir. Não é a sua oração. É para que você não ore. E que se você orar, você ore aquela oração, tipo assim, do religioso, para cumprir o tempo. Tem até gente, por exemplo, se a gente falar assim, ó, nós vamos orar 10 minutos por dia. Aí a pessoa ora aqui 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Aí ora mais, aí volta 7 minutos. Nossa, parece que não passa esse relógio. Deve ter parado. Vou confirmar aqui no celular aqui. Né? Vai lá, não, 7 minutos. Ora de novo e fala, depois volta. 9 minutos, ainda tem mais um ainda. Pelo amor de Deus, irmão. Se um dia alguém chamar você para orar por um propósito, vamos orar 10 minutos. Irmão, esquece, vai orar. Esquece relógio. Não é a quantidade de oração, mas uma oração eficiente. E às vezes a gente fica assim, muito preocupado em parar o que a gente está fazendo. E nós vemos que Jesus chama eles, olha, levante e ore para quê? Para vocês não entrarem, ou seja, para não entrar aquilo que vai dominar vocês. E o que dominou Pedro quando vieram os soldados, irmão? O que dominou? O que dominou ele? O espírito do ódio, raiva, carne, vingança, agressão, violência. Pedro lança a mão da espada e corta a orelha do camarada. Podia ter cortado o pescoço. Mataria, tiraria a vida. Aí você fala assim, ó, o crente, o evangélico, o apóstolo, né? Jesus pega e diz assim, Pedro, guarda a tua espada. Quem com a espada fere, a espada morrerá. E é uma parte interessante que ele diz assim, você não sabe que se eu rogasse ao Pai, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos e me livraria desta hora? Pastor, então se Deus nos fez para dominar, por que Ele não domina? Aí vem a segunda parte. Você tem orado para que o que Deus tem te falado venha se cumprir? Porque o anjo, quando chegou com Maria e deu para ela todo o plano do nascimento do Filho de Deus,
Maria virou e disse assim: eis aqui a tua serva. Quando ela dissipou todas as dúvidas dela, porque ela pergunta para o anjo: como é que eu vou ter filho se eu não tenho marido? O anjo falou para ela como que o filho nasceria. E aí, quando ela entende, ela compreende, o que ela faz? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo sua palavra. Ela orou para aquilo se cumprir, irmão. Você tem orado para Deus ajudar você a dominar a ansiedade, o medo, a dúvida, a descrença, a insegurança? Pastor, eu sou uma pessoa assim muito desmotivado, eu sempre preciso que alguém, eu sempre preciso de um combustível, de um elogio para mim me sentir legal, de uma força, de alguém estar me motivando. Irmão, se você precisa de alguma coisa dos outros para você se sentir vivo, você não está numa posição onde você domina. Você vai ter problemas, igual Pedro teve, que na hora que Pedro teve que agir como homem de Deus, ele agiu como incrédulo. Na hora que a gente precisar se comportar como um cristão, a gente vai se comportar como um ímpio. Por quê? Porque não temos a segurança que deveríamos ter. Onde o peixe tem vida, tira ele da água, você o mata. Onde é que o cristão tem vida? Quando ele tem a palavra e dessa palavra ele ora, ele vai ter vida. Se fora disso aí, pode ter palavra, mas se você não ora, você não vai ter vida. Você não vai, você está vivendo, mas vida não. Porque olha Pedro e João aí, que acredito eu, que não foi todas as vezes, não sei, a Bíblia não fala, se todas as vezes, porque não foi essa a única vez que eles foram com Jesus no monte, mas nessa aqui que era necessário, havia uma necessidade, um pedido de Jesus, por exemplo, irmão, olha para cá, quem sabe Jesus não está angustiado por um vizinho que está do nosso lado, morrendo, mas Jesus não tem como falar comigo nem com você, porque a gente não ora. Porque quando Pedro estava orando num terraço, Deus abriu os olhos de Pedro, deu uma visão para ele, e aí ele escuta uma voz que diz assim: aí vem 3 homens, e eles vieram te buscar. Vá com eles, não temas em descer com eles, foi eu que enviei. Por que Pedro foi num lugar que nenhum judeu deveria ir e deveria entrar? Porque quando Pedro ora, Deus abre os olhos dele. Por que Pedro aqui, por exemplo, os seus olhos não se abriram para ele lutar da forma correta e agir da maneira correta? Porque ele não orou. Se nós estamos tentando resolver os problemas, gritando, brigando, acusando, fazendo qualquer outra coisa, irmão, crente. Uma vez eu vi uma frase num caminhão na subida de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, subida alta toda a vida, negócio perigoso que só. E eu estava subindo atrás desse caminhão e atrás nesse caminhão tinha uma frase escrita, eu nunca mais me esqueci dessa frase, foi em 1997. Essa frase dizia assim: o homem só é grande quando ele está de joelhos diante de Deus. Por que a gente não domina sobre o que Deus disse que nós deveríamos dominar? Por que a gente não frutifica, não multiplica? Por que a gente não controla o que Deus fez para a gente controlar, e essas coisas são controladas por nós? Quando às vezes a gente não consegue, por exemplo, controlar um sono,
Eu tinha uma tia minha, por exemplo, não tenho. Um dia ela estava na minha igreja, ela converteu lá comigo, e um dia eu cheguei para todo mundo na igreja e falei, nós vamos fazer um propósito de oração e jejum, todo mundo vai jejuar. Ela falou, meu filho, eu não consigo ficar sem meu café. Se eu não tomar café, minha cabeça dói. Sério, tia? Pois agora a senhora vai ficar. A senhora vai até fazer o seu propósito, a senhora vai vir para a igreja, para entregar aqui junto comigo. Meu Deus, meu filho, eu não vou conseguir isso. Vai. Por quê? Oi, irmão, espera lá. Um café agora é mais forte do que o seu Deus? Uma rama é mais forte do que o seu Deus? Um litrinho branco é mais forte que seu Deus? Um par de perna ou de seio é mais forte do que seu Deus? E não consegue controlar o impulso, que não consegue controlar o olhar, que não consegue controlar o sentimento, o pensamento. Por que eu não consigo, pastor? Todo pastor que um dia andou, caminhou com Deus e foi ferramenta, instrumento nas mãos de Deus e depois caiu, todos esses com quem eu já conversei, eles me disseram assim, eu deixei de fazer várias coisas, pastor. Deixei de ler a Bíblia, deixei de orar. Eu virei um profissional, fazendo só o que tinha que ser feito. Ou seja, o que está tendo também? Só atividades religiosas. Eu vou para o culto, eu faço o meu trabalho, eu evangelizo, eu entrego panfleto, eu visito, mas eu não oro. Eu não busco a Deus. Mas eu tenho que buscar a Deus, pastor? Deveria. Através de quê? Através da oração. Como é que Deus vem a nós? Ele vem a nós com a sua palavra. E como é que eu vou a Ele? Eu vou a Ele através da oração, não tenho como. Por isso que quando Israel clamou, Deus chega lá e diz assim, Moisés, eu desci porque ouvi o clamor de meu povo. O que fez Deus descer, irmão? O clamor do seu povo. O que faz Deus descer, irmão? A oração do crente. Por que Satanás desmobiliza a igreja hoje? Não, Jesus já orou, Jesus já te deu tudo. Claro que Ele te deu, mas Ele mandou a gente orar. E Ele dá aqui para mim, para você, que quando você perde o controle das coisas, o meio de você recuperar é ir para a oração. Porque quando Jesus perde o controle até do seu emocional e ele começa a ficar angustiado, coisa que ele nunca sentiu, ele começa a sentir ali, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Era para Pedro ajudar ele, não era? Era para Tiago ajudar ele, não era? Era para João ajudar ele, não era? Mas eles não ajudaram. Mas veio um anjo dos céus e o consolava. O que é consolar? Consolar e ajudar. Às vezes, meu irmão, olha para cá, às vezes, mesmo que o seu pai vai, sua mãe vai, seu filho vai, mesmo que o pastor vá, mesmo que alguém venha a você, não é suficiente, meu filho. Só o céu pode resolver. E engraçado que Deus nos dá a condição de mover o céu. Através de quê? Oração. Olha o problema para Satanás. Ele sabe que a oração move os céus. Ele sabe que a oração desperta os céus e os céus manda socorro. O que o anjo diz para Daniel quando ele chega 21 dias depois que Daniel começou a orar? Desde o dia que puseste no teu coração a se humilhar diante de Deus, foram ouvidas as tuas orações, e por causa da sua oração é que eu vim. Satanás sabe que Deus aciona anjo. Deve ter um monte de anjo parado lá no céu, né, irmão? Minha vida está parada, pastor, minha vida está Eu vou falar com o senhor, viu? Puxa, eu preciso sentar com o senhor contar a minha situação. Tem um anjo esperando você orar.
Tem um anjo esperando você ir diante de Deus, mas é que eu estou muito angustiado. Legal, é isso mesmo. Quem está triste, ora. Quem está alegre, canta. Está com problema? Está com dificuldade? Está feia a coisa? A resposta está aí. Ore. Tem um anjo esperando só para vir por causa da sua oração. Como anjo na hora que Jesus orou, e Jesus disse para Pedro, aguarda a tua espada, porque você não sabe que se eu rogar ao Pai, Ele me manda mais do que 12 legiões de anjos. Se um anjo não for suficiente, tem 12 legiões de anjos. Agora deixa eu falar com você. Teve um anjo que veio nos tempos do rei Ezequias. Só morreu 185 mil soldados só numa noite. Só um anjo. 185 mil, irmão, é uma cidade inteira. Só um anjo. E Jesus falou de chamar 12 legiões. Uma legião romana, ela é 6 mil cada legião. Põe 12, 6 mil, tem umas que falam 5 mil, tem outros que dizem que é 7 mil. Vamos colocar entre no meio, 6 mil. Pega 12 legiões, quantos anjos são? Será que não é suficiente para resolver teu problema? Você não está tão enrascado assim que um anjo não dê conta de tirar daí. Se encoraje, levante pela manhã, de tarde, de noite, qualquer hora, qualquer momento, aproveite os tempos que você tiver, fale com Deus, ainda que seja no seu coração, você não pode abrir a boca e falar, fala com Deus no seu coração, Deus ouve, Deus vai te responder. Ore, você tem um tempo, quer ajoelhar, você se sente melhor, ajoelha. Ora, fala com Deus. Quer ir de noite no monte, sei lá, cuidado para você não cair lá do monte lá, né? Vem para a igreja orar, bota o joelho no chão, fala com Deus, deita no chão aí. Vou sujar minha roupa. Quando você chega em casa, você lava, porque diante de Jesus você vai ter que dar de joelho, irmão. E a gente não sabe onde vai ser, vai que é no meio de uma poça, uma água suja no meio da estrada. Vai ter que ajoelhar. Graças a Deus, diz que lá no céu tem ruas de ouro. Então, é melhor, né? Está limpinho. É só uma brincadeira aqui. Então faça, né? Veja, o motivo da gente não dominar é a nossa questão de não depender de Deus por meio da oração. Jesus dependia de Deus exclusivamente e usava o tempo que tinha, era costume dele. Ele tinha por costume, por hábito. O dia que a oração tornar para mim e para você, não uma obrigação, mas um hábito saudável. Eu tive um psicólogo uma vez que eu estava conversando com ele, não estava fazendo consulta não, estava conversando, curioso, eu faço perguntas. Se eu encontrar uma pessoa inteligente, eu vou fazer pergunta para ela, eu vou escutar ela ao invés de falar. Né? E de vez em quando eu encontrei esse psicólogo e eu fiz uma pergunta para ele. E ele falou assim comigo, pastor, tudo na vida é um vício. Nós só temos que escolher coisas boas para nos viciar. Tudo é um vício. Escolha no que você vai se viciar. Alguns escolhem a pornografia. Outros escolhem a bebida. Outros escolhem o sexo. Outros escolhem a mentira. Outros escolhem a fofoca. Outros escolhem falar mal dos outros. Outros escolhem xingar. Nossa, o fulano xinga demais, é descontrolado. Escolha orar. Escolha confiar em Deus. Escolha crer em Deus. Escolha ler as Escrituras. Escolha ler um bom livro. Escolha coisas boas. Tem gente que escolhe o Instagram, outros escolhem o TikTok, outros escolhem o YouTube, outros escolhem, vai por aí escolhendo. Escolhe coisas boas. Vamos ficar em pé? Ou sentado, conforme ficar melhor para você. A gente é defeito mesmo. Não se importe não, que às vezes é mania nossa.
É cacoete que a gente pegou, que a gente pensa assim que tem que ficar em pé. Parece que quando entra o juiz, né? Todo mundo levanta. O pastor Tony diz assim: vamos ficar de pé, que tirou o pé na hora, põe o seu pé, irmão, levanta. Maldade, né, pastor? A gente até uma hora dessa para ajudar os caras falando mal da gente, né? É difícil. Eu queria saber se tu orou hoje. Se tu orou hoje, tu não vai vir com a espada. Crente nervoso, irmão, é que não está orando. Ore. Lá em casa, por exemplo, quando eu estou assim, bravo, a minha mulher vira assim para mim: você está muito na carne, você está precisando orar. Nossa, aí que me dá raiva. Eu olho para ela, irmão, dá vontade de pegar ela. Aí eu lembro que eu sou crente. E a gente não pode matar. Mas dá vontade. Perguntaram para a esposa do Billy Graham: alguma vez você já pensou largar sua mulher, largar seu marido? Ela falou: nunca pensei. A senhora nunca passou isso pela sua cabeça? Nunca passou. Mas já pensei em matar ele várias vezes. Várias vezes eu pensei em matar ele. Pois é. Às vezes a gente, debaixo da nossa carcaça de atividade religiosa, né, a gente não tem coragem de admitir essas coisas. A gente não vai falar. Ele vai dizer: jamais, eu sou de Jesus, irmão. Aqui é só Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Que seja assim, né? Pedro também devia chegar lá e falar assim: ei, Tiago. Ou não, Tiago não. Ei, Bartolomeu. Só nós, o homem chamou para ir para o monte. É mesmo? Ei, Tomé. Você é tão incrédulo, desgraçado, que nem levar você Jesus quis. E o que você fez lá hoje? Aí vem João e disse assim: hoje ele só cortou a orelha do soldado lá. Orou? Não, nós dormimos. Foram para o monte? Foi. Vai fazer o quê? Dormir. Quando você for para a oração, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver cansado, não sente. Você vai dormir. Se você estiver triste, desanimado, chega perto de uma pessoa que está orando. Porque a lenha, quando a gente acende, eu já trabalhei na fazenda, fazendo carvão. Alguém aqui já fez carvão? Eu já fiz. Você pega a lenha verde e coloca ela arrumadinha, toda em pé, dentro do forno. Toda em pé. Vai enchendo ele. Depois você coloca ela deitada até chegar na topa dele aqui, aquela portinha. Você levanta aquele negócio de tijolo, fica ali. Ali você vai pegar graveto, só que a lenha toda que está lá é verde. Mas você vai pegar graveto seco, capim. Você tem que ter isso separado. Se chover, não pode molhar, senão não vai pegar. E você vai lá e coloca dentro, naquela boca do forno. E você risca o fósforo, vai pegar naquele capim seco, naquele graveto seco, e depois aquele graveto seco começa a pegar na madeira verde que está perto dela. E aquela madeira verde, quando pega o fogo, aí você pode fechar toda a porta do forno. Fecha rápido, porque senão vai vir o fogo para fora. É feito dessa forma. Um dia, se você quiser ver, vai lá que você vai ver o pessoal fazendo. Eu, graças a Deus, até hoje eu nunca deparei com alguém passando no lugar e alguém mexendo com isso, que senão, dependendo, eu pararia para tornar reaver esse negócio e fazer. Porque eu já fiz várias vezes. A madeira seca pega fogo rápido e ela vai fazer a madeira verde queimar. Só que a madeira verde está juntinha da seca. Então, aquele dia que você estiver desanimado assim, olha assim para um irmão assim, que ele ora, encosta perto dele. Fica lá perto dele. O irmão vai lá queimando, né? Senhor, nós estamos aqui, você é verdade, Jesus.
Senhor, nós queremos a tua bênção. É verdade, Senhor, eu também estou aqui, olha para mim. Aí, Senhor, me ajuda. Eu também, Senhor. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Pegou fogo. Acendeu. É perto de quem sabe orar que tu aprende, irmão. Agora, se você estiver perto, se você está verde, ou a lenha está molhada, né? Caramba, né? Olha só. Jesus não ficou perto dos apóstolos, mas eles poderiam orar. Mas eles estavam todos verdes, nenhum orou. Nenhum. Eles deixaram o sono dominar eles. E quando o sono dominou eles, eles deixaram o sentimento controlar eles. Agiram com raiva, com ódio, com ira. Então, chega perto de alguém. Assim é que a gente vai aprendendo. E a gente começa a orar. Que assim você começa a orar sozinho. Às vezes eu estava cansado, levantava 4 horas da manhã para orar. Aí eu ajoelhava. Porque eu acreditava que era só de joelho que Deus ouvia. Eu dormia. Eu ficava indignado, com raiva, mas poxa, eu levantei para orar, eu dormi, pô. Agora passou a hora, perdi o propósito. Um dia, me veio no meu coração, eu dormi 45 minutos, acordei, era 15 para 5. Ajoelhei 4 horas, irmão, eu acho que eu não orei nada. Eu dormi. E Deus falou no meu coração, você quer orar ou você quer dormir? Eu falei, eu quero orar, Senhor. Ele disse, quando você sai na rua com a sua esposa, você não vai do lado dela conversando com ela? Quando você está com seus amigos, você não vai conversando com eles pela rua? Você fecha os olhos? Eu disse, não, Senhor. Ele diz, vamos andar pela igreja, enquanto a gente caminha aqui dentro, você fale comigo, eu vou estar te ouvindo, vou estar do teu lado. Pode conversar comigo. Você está lá fazendo almoço, vai conversando com Deus. Você não faz a comida e fica conversando com uma amiga do teu lado? É que a gente acha que... Não, os judeus achavam que era só no tempo que tinha que orar. Não, irmão. Você pode falar com Deus aonde você estiver. Jonas descobriu que não é só no templo. Onde é que Jonas estava? Dentro da baleia. Da baleia não, do peixe grande, né? Que a Bíblia não fala baleia. Baleia foi nós que colocamos. Dentro do peixe grande. Que nem tinha baleia para aquele lado de lá, é outro peixe. Outro dia vi até um pregador falando o nome desse peixe, até esqueci. Mas, que pode ser, né? Porque para aquela região tem esse tipo de peixe. Então você fala com Deus, vai caminhando. Tinha uma canção do J. Neto, de 1993, que ela dizia assim, fale com Deus cantando, fale com Deus orando, fale com Ele até mesmo sem abrir a sua boca, porque Deus lá do céu te ouve e te responde porque conhece o seu nome. É uma canção, é uma música. Foi quando eu fui aprender a falar com Deus em silêncio. Como diz o Salmo de número 4, me parece, calai e falai com Deus no vosso coração sobre o travesseiro. Lá na hora que você vai, todo dia eu durmo falando com Deus, eu não tenho um dia. Todo dia eu durmo conversando com Ele. E já avisei Satanás, não me acorda não, que a oração fica mais longa. É melhor tu não perturbar, que eu durmo logo. Mas vou falar com Deus. Deus ouve e acredite. Não fica aquela coisa, aquela formalidade de religioso. Não, porque tem que ser com gravata, paletó, vestir a roupa de obreiro, botar o obreiro, pastor, camisa da graça.
Tem que ser lá na igreja. Para com essa besteira, irmão. Jesus ouve onde você orar. Tá bom?